Abra a Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, irmãos. No capítulo 1. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos que Deus tem falado na minha vida, falado com a minha igreja, a igreja na qual sirvo como pastor. Se encontra em Atos dos Apóstolos. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 14, e depois a gente vai estudando aí um pouquinho junto à palavra. Diz assim: escrevi primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dita daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com irmãos deles. Fecha os olhos mais um minuto, por gentileza. Pai, graças eu te dou nessa noite, ó Pai, mais uma vez, por poder estar aqui nessa noite, Pai. Peço que o Senhor nos ajude, ó Pai, a transmitir a sua palavra. Peço que o Senhor, ó Deus, cresça nessa noite, que eu diminua. Abra o entendimento daqueles que aqui estão presentes, ó Deus, para que a tua palavra fale aos nossos corações, impacte, ó Deus, as nossas vidas, para que sejamos servos do Senhor que vivem para a glória do teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o texto escolhido de Atos dos Apóstolos é um texto que eu escolhi por uma razão. Aqui mostra o início da igreja cristã. E Lucas, nessa segunda carta, nesse segundo livro, ele começa argumentando ao Teófilo, relatando as coisas que ele viu, que os apóstolos foram testemunhas oculares daquilo que foi visto, contando aproximadamente 30 anos de história da igreja, está contida no livro de Atos dos Apóstolos. E no versículo 1 ao versículo 4, ele começa relatando que os discípulos estavam ali reunidos. Ele diz assim: até o dia em que depois escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Quando eu leio esses 2 primeiros versículos aqui, parece que não, mas eu consigo perceber, a gente pode ler e entender que houve um cuidado do Espírito de Deus, que houve um cuidado de Cristo com a sua igreja nesse primeiro momento. Quando nós olhamos o pano de fundo da história que estava passando aqui nesses dias, a gente percebe que não era uma situação fácil.
A gente olha, imagina Cristo ressurreto, aparecendo para os seus apóstolos e causa até uma euforia em nós. Mas bem da verdade é que naquele momento ali estava acontecendo um misto de sentimentos. Cristo havia sido crucificado, Ele havia ressuscitado, Ele estava aparecendo aos seus apóstolos, ao mesmo tempo que se dizer seguidor de Cristo gerava uma situação de perigo e de morte. Então era uma situação que havia um misto de ousadia por parte dos discípulos em seguir ao Mestre, em seguir aquele que ressuscitou, ao mesmo tempo que havia uma situação de perigo de morte eminente. E se tem uma coisa que mexe conosco, é o perigo de morte. Se tem alguma coisa que mexe com o ser humano, que causa turbulência na fé, pode ser quem for. É uma dor diferente, é um sentimento diferente, é um medo da morte. Infelizmente, nós conhecemos o Evangelho, sabemos para onde vamos, mas também temos os nossos temores e as nossas limitações como homens que somos. Mas Cristo, a Bíblia diz que Ele apareceu depois da sua ressurreição. E não foi um breve aparecimento, não foi um único aparecimento, não foi para alguns, mas a Bíblia diz que Ele apareceu a várias pessoas. Isso mostra que Deus estava ali, orientando, dando os mandamentos e fortalecendo os discípulos nesse primeiro momento, porque a tarefa que eles iriam receber não era qualquer tarefa. Aquilo que eles precisariam fazer não era qualquer coisa, mas eles estavam ali testemunhando o Cristo ressurreto, para proclamar esse Evangelho, para lançar os fundamentos da Igreja de Cristo, para estabelecer agora um reino que não está mais debaixo das mãos humanas, mas um reino espiritual estabelecido no coração de cada servo seu. Então a responsabilidade era uma responsabilidade grande. Então a gente vê que o Lucas aqui ele vai fazer menção do momento que Cristo aparece, a sua ascensão, vai mostrar que os apóstolos foram testemunhas oculares de tudo isso, e à medida que Cristo aparecia aos seus discípulos, ele falava do reino de Deus, ele mostrava que esse reino havia sido inaugurado com a sua vinda, e ele permaneceu aparecendo aos discípulos. E o que é interessante é que ele apareceu não só uma vez, mas ele aparece, ele come, ele anda, ele fortalece, ele mostra a importância de se confiar em Deus. Eu fico imaginando aqueles momentos que Cristo aparecia no meio dos discípulos, deveria servir como um bálsamo diante de todo jogo de emoções que eles estavam vivendo ali. Então Cristo, ele aparece e ele fortalece. Da mesma forma que ele fortaleceu a igreja do Jardim Marambá, quando o pastor Fernando assumiu essa igreja com 7 membros, se não me falha a memória da história, 9 membros. Ou seja, Cristo é aquele que garante a sua obra, Cristo é aquele que garante a colheita da sua igreja. E os discípulos precisavam entender isso, que embora eles iam ser a testemunha ocular, que embora eles seriam aqueles que iriam ser comissionados por Deus, quem iria garantir o resultado do estabelecimento da igreja de Cristo na terra era o poder do Espírito Santo. Que eles não estariam sozinhos nessa tarefa, que eles estariam capacitados, abençoados, eles estariam sendo dirigidos pelo poder do Espírito de Deus. Não se engane, Cristo sabia das limitações dos seus discípulos. E quando a gente olha as Escrituras, a gente percebe muitas limitações. A gente percebe um Pedro cheio de emoções variadas, que corta a orelha de um soldado num instante, mas depois, diante de pessoas comuns, ele nega o seu Cristo, aquele que disse que nunca negaria. A gente vê uma dispersão daqueles que seguiam a Cristo, que outra hora havia repreendido uma outra pessoa que estava pregando em nome de Cristo, mas não era do meio deles. Ou seja, que quando Cristo estava vivo eram ousados, eram cheios, né? Eu fico imaginando como os nossos filhos, os filhos do pastor. Eu não sei se o filho do pastor Fernando é assim, mas o Flavinho na igreja, tem hora que eu percebo que ele anda como dono da igreja. Né? E aí eu preciso intervir, às vezes mostrando, eu fico pensando os discípulos, quando andava com Cristo no percorrer dos 3 anos que tiveram ali, talvez eles se sentiam donos do mundo, mas agora eles estavam dispersos. Jesus conhecia a limitação dos apóstolos, da mesma maneira que Jesus conhece a nossa limitação, da mesma maneira que nós temos responsabilidade de continuar
essa comissão dada por Cristo, e também somos limitados. Mas precisamos entender que hoje são 23 anos de história nessa igreja, mas não vai parar por aqui. Ela precisa continuar, e nós somos os trabalhadores dessa seara. Vocês são os trabalhadores que vão continuar, e vocês não vão estar sozinhos nessa tarefa. Vocês vão testemunhar o Evangelho da mesma forma que os apóstolos, no poder do Espírito Santo de Deus. Então Ele conhece a nossa limitação e Ele nos fortalece diante das nossas limitações. Hebreus 4,15 diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós não estamos diante de um Cristo que não conhece as nossas fraquezas. Essa igreja não está diante de um Cristo que não conhece. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele é o verdadeiro pastor das nossas almas. Ele é o verdadeiro pastor que dirige o seu povo, não atrás, acompanhando de longe, à vista, como a gente vê nos filmes, os pastores pastoreando as ovelhas, eles vão atrás, e os cachorros vão envolvendo as ovelhas para que elas sigam um caminho. Eu imagino, eu entendo que Cristo Ele é aquele pastor que vai na frente, defendendo o lobo, conduzindo as suas ovelhas. Esse Cristo está à nossa frente, Ele está nos conduzindo e nos dirigindo, através do Espírito, a essa jornada, como peregrinos aqui nessa terra, a proclamar em todo o tempo uma mensagem que tira a vida das trevas e traz para a luz. Uma mensagem que tira a pessoa da escravidão do pecado, para ser servos do Senhor, para ser propriedade exclusiva de Deus, que tira a pessoa da morte e transforma ela em pedras vivas de um tabernáculo espiritual, casa de Deus, igreja do Senhor. E a gente vai vendo que esse Cristo, Ele não só fortaleceu os seus discípulos, mas Ele orientou. Ele falou: olha, vocês não vão sair de Jerusalém, enquanto do alto vocês não forem revestidos. Vocês vão permanecer aqui. É necessário que aconteça algumas coisas. É necessário que vocês aguardem o cumprimento da promessa, não dita apenas por João Batista, mas por mim mesmo. É isso que a palavra de Deus diz aqui. A estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas palavras incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, falando do estabelecimento do reino, que o reino era chegado, que era necessário várias coisas. Aí ele diz assim: comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Ou seja, Cristo fala: olha, vocês não devem se ausentar, vocês precisam esperar que do Pai vocês sejam revestidos. Aqui a gente percebe que os apóstolos agora precisavam submeter a sua vontade a Deus. Aqueles que vão trabalhar para o Senhor, irmãos, eles precisam entender que a sua vontade tem que estar submissa à vontade de Deus. Quando você está no trabalho, no seu dia a dia, e você está no emprego e te dá uma dor de cabeça, você pode ir embora? Você pode sair do seu trabalho e simplesmente abandonar a sua jornada? Não, porque a sua vontade ela está submissa àquilo que você tratou com o teu chefe. Você tem que ficar até o fim, até o último minuto. Minha esposa ela dá aula. Se ela passar mal durante a aula, ela tem que ficar até o encerramento do expediente, porque não é a vontade dela que prevalece, é a vontade do Estado, aonde ela está dando aula. Quando nós somos servos de Cristo, nós precisamos entender que a nossa vontade não está sujeita ao nosso querer, ela precisa estar sujeita à vontade de Deus. Fazer a obra de Deus é necessário que a nossa vontade esteja submissa a Ele. Os apóstolos receberam uma orientação, da mesma maneira que nós recebemos orientações através das Escrituras todos os dias, e precisamos ter a nossa vontade submissa à palavra dele, de Cristo. Então ele orienta que eles aguardassem o cumprimento da promessa do Pai, a vinda do Espírito Santo, que eles não se ausentassem de Jerusalém, porque de Jerusalém é que sairia a palavra para os gentios. Porque Cristo sabia que precisava ser rei sobre o monte de Sião, antes dos discípulos, tinha que ser dali. A Bíblia diz em Salmos capítulo 2, versículo 6 assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte santo de Sião.
Cristo precisava ser rei no Monte Santo de Sião. Cristo precisava ser honrado naquele lugar onde ele tinha sido morto, o lugar onde ele havia sido crucificado em Jerusalém. Teria que começar em Jerusalém a igreja do Senhor. Isaías 2,3 diz assim: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Precisava sair dali, precisava se cumprir a promessa da palavra. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vê que há uma revelação progressiva de Cristo, e à medida que Cristo veio, ressuscitou, essa revelação ela foi ficando mais ampliada, né? Como um funil, Deus foi revelando Cristo. Promessas precisavam ser cumpridas nas Escrituras, como assim o foi. Cristo seria honrado naquele Monte Sião. Cristo, dali sairia a promessa, sairia a palavra, o evangelho para os gentios. Ali, no derramamento, no dia de Pentecostes, ele se tornaria rei sobre o Monte Sião. Promessas estavam acontecendo antes que saísse pelo mundo o evangelho. No versículo 6 ao 11, se você tiver com a sua Bíblia, diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai, pela sua exclusiva autoridade, reservou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando Jesus começa a orientar os apóstolos, então talvez volte ao coração deles aquele primeiro pensamento, que Cristo havia vindo libertar Israel do domínio de Roma. Que Cristo viria para ser um rei político, um rei espiritual, que talvez os anos de ouro de Israel se voltassem na pessoa de Cristo, como era na época de Davi, as conquistas. Eu não sei, talvez naquele momento, vendo Cristo ressurreto, dando as últimas orientações, eles pensaram: não, agora Deus vai estabelecer, vai libertar Israel e vai implantar um reino terreno maravilhoso. E aí Jesus simplesmente dá uma resposta, quando eu olho assim, parece até seca, né? Não vos compete saber o tempo ou as épocas. Não compete a vocês. Cristo sabia que no momento que o Espírito de Deus fosse derramado sobre os seus discípulos, essas dúvidas iam se dissipar. Eles iam entender que não se tratava de um reino terreno, mas de um reino espiritual. Eles iam entender que agora eles não deveriam se preocupar com essas coisas, porque sobre eles estaria a responsabilidade de proclamar o Evangelho às nações. Que agora a preocupação deles não ia ser apenas ser liberto do domínio de Roma, mas de anunciar as boas novas do Evangelho. E é tremendo porque eles estavam ali aguardando, talvez ansiando por um reino terreno, mas Cristo vai trazer um reino espiritual, que é estabelecido primeiramente no meu coração, no seu coração, no coração de todos aqueles que recebem a mensagem do Evangelho e que, mediante a graça irresistível, se entregam numa paixão, numa rendição ao Espírito, como alguém que é conquistado. É um amor arrebatador, é uma graça incomum que nos envolve, e Deus estabelece no nosso coração o seu reino, e através de nós anunciamos o Evangelho pelo meio da graça para que outras pessoas sejam alcançadas. E eles ali imaginando que Deus ia restaurar, mas Cristo não veio para estabelecer um reino terreno. Cristo, ele veio para estabelecer algo superior, mais poderoso, e ele ia usar os seus servos para fazer isso. Os discípulos, ao serem batizados com o Espírito, e no momento que eles recebessem o Espírito, conforme João Batista havia dito e Cristo havia falado, eles entenderiam o propósito da vida deles, porque eles seriam revestidos para um trabalho nobre e poderoso. Quando o Espírito Santo, quando nós nos convertemos, nós recebemos o batismo do Espírito. Alguns entendem como dom do Espírito, outros como a marca do Espírito. Mas quando o Espírito vem sobre nós somos revestidos para um trabalho
nobre e glorioso. Você foi revestido por um trabalho nobre e glorioso, que é proclamar o Evangelho. Você não foi chamado para ser apenas membro da igreja do Jardim Marambá. Você foi chamado por uma causa mais nobre. Ser membro aqui, sim, numa igreja local, mas membro da igreja, do corpo de Cristo, para proclamar uma verdade, e você é revestido para isso. Só que nós temos perdido isso ao longo da história. A igreja, ela tem, de alguma forma, ela tem perdido essa essência de sair para fora para proclamar o Evangelho. A gente tem aguardado as pessoas virem até nós, mas nós somos revestidos pelo poder de Deus. Os apóstolos, quando recebessem o derramamento do Espírito que acontece no dia de Pentecostes, eles seriam revestidos. Por isso eles não deveriam se preocupar com o tempo. Por isso eles não deveriam se preocupar com o reino terreno, mas eles deveriam esperar que o poder de Deus viesse sobre eles, para que eles entendessem o propósito maior. E esse revestimento, ele viria com poder para realizar o trabalho, o grande trabalho que teriam pela frente. Irmãos, nós não precisamos nos preocupar em fazer uma coisa ou outra. Quem garante aquilo que é necessário para a igreja é o Espírito Santo de Deus. Naquele momento, no livro de Atos dos Apóstolos, sinais precisavam acontecer. Milagres precisavam acontecer, e quando nós lemos, a gente vê grandes sinais acontecendo. Era aquilo que era necessário naquele momento para o estabelecimento da sua igreja. Hoje, Deus vai fazer aquilo que é necessário para que a igreja aqui, local, ela cresça e se desenvolva. Nós precisamos entender que no Espírito nós somos revestidos para essa tarefa, que no Espírito nós recebemos poder, assim como os discípulos, que outra hora se encontravam sem coragem e sem ousadia, mas no derramamento do Espírito se tornariam capacitados para enfrentar qualquer dificuldade para promover o avanço do reino de Deus. Então a gente pega Pedrão lá, que eu gosto muito de Pedro, meu irmão, por isso que eu pega Pedro lá, outra hora corta a orelha do servo lá, do soldado. Depois, no mesmo momento, pouco tempo depois, acompanhando Jesus de longe, nega Jesus antes que o galo cante. E aí agora Pedro, esse mesmo Pedro, agora ele é revestido de poder, ele recebe a autoridade do Espírito e ele tem agora coragem e ousadia. Quando a gente olha as Escrituras mais para frente, a gente vai ver ele diante das autoridades de Israel falando que nós não podemos nos calar diante daquilo que nós temos visto e ouvidos. Nós vamos ver aquele mesmo homem que nega Cristo por uma pessoa comum, agora não temendo mais pela morte. Então, quando a igreja do Senhor, ela entende o propósito de Deus, ela passa a ser uma igreja ousada, ela passa a ser uma igreja corajosa. Quando nós entendemos que nós somos revestidos pelo Espírito, nós passamos a ser ousados, nós não tememos em falar para uma pessoa que Cristo pode mudar o coração dela. Nós não tememos em falar para uma pessoa, olha, você pode sofrer, mas tem uma eternidade com Cristo Jesus. A sua alegria não depende das coisas temporais, a sua alegria não depende das coisas, das circunstâncias naturais, mas a sua alegria depende de Deus. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque a nossa alegria está no Senhor Jesus. Mas às vezes falta ousadia, às vezes falta coragem, às vezes falta a gente se dispor para fazer. Os discípulos iriam receber esse revestimento. Nós recebemos esse revestimento, essa capacidade. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E eu fiquei pensando num exemplo aqui para explicar para vocês. Eu lembrei de algo que acontecia na minha vida com muita frequência, que era terrível, irmãos. Terrível. Eu tinha uma mania muito feia. Eu não gostava de abastecer o carro enchendo o tanque. Então eu sempre punha de R$10. A minha mulher falava assim, põe pelo menos de 20, amor. E eu punha de 10 quando a gente casou. Em parte porque a situação financeira era difícil mesmo. Então eu nunca queria ficar sem dinheiro no bolso, porque vai que surgisse uma urgência que não ia surgir, porque saía pouco. Mas isso fazia com que, às vezes, a gasolina acabava. E não foram poucas vezes que a minha esposa ficou brava comigo, porque eu deixei de abastecer o carro, protelando para outro posto, e o carro não anda sem gasolina. O
O que eu quero dizer com isso, irmão? Às vezes a gente quer fazer as coisas da nossa força, do nosso jeito, mas nós precisamos submeter à vontade de Deus e ao poder do Espírito. Assim como a gasolina faz o carro, uma alegoria aqui, né? Assim como a gasolina faz o carro andar, o cristão ele precisa entender que ele precisa ser cheio do Espírito. Nós recebemos a marca do Espírito, nós fomos selados, mas nós precisamos crescer em santidade diante de Deus. Nós precisamos crescer na busca pelo Espírito. Nós precisamos crescer na nossa intensidade da nossa vida com Deus. Nós precisamos crescer como servos do Senhor que almejam um relacionamento vivo com o Senhor. E aí nós teremos ousadia, nós teremos poder, nós teremos coragem para fazer a obra do Senhor. Nós não vamos passar o carro na frente do boi, mesmo que as nossas intenções sejam as melhores possível, mas nós vamos aguardar a capacitação do Senhor. Talvez você não recebeu a capacidade de pregar ainda para um grupo de pessoas, mas Deus te chamou para você testemunhar para o teu vizinho. Deus te chamou para você convidar o teu amigo a vir na igreja, no Jardim Marambá, no domingo à noite, que ele vai receber uma palavra abençoada. Deus tocou para você testemunhar diante da tua família, sabe, naquelas festinhas da sua casa, onde sempre tem uma irmã que provoca a outra irmã, e aí Deus te chamou para você testemunhar, para você ter uma reação diferente àquela provocação e fazer diferente, para as pessoas olharem e falar, alguma coisa aconteceu com a Maria, alguma coisa aconteceu com Pedro, alguma coisa aconteceu com José. É o Evangelho que está resplandecendo, é a luz que está ofuscando as trevas, é o sal que está evitando a putrefação do mundo, e você foi chamado para isso. Você só precisa aumentar o seu relacionamento, você já foi marcado, você precisa buscar o Senhor e começar a testemunhar com os lábios, mas também com a vida, testemunhar a verdade, para que a igreja do Senhor cresça e prevaleça. Nós precisamos ser contribuintes para o avanço do reino de Deus. Se nós não fizermos, e eu falo isso lá na minha igreja, se você não fizer, irmãos, Deus vai levantar outra pessoa, porque o propósito dele vai ser cumprido. Mas nós temos a oportunidade de participar desse propósito, do avanço do reino de Deus. E depois dele orientar os discípulos, fala, olha, vocês aguardem em Jerusalém, que do alto vocês sejam revestidos. Eu fico imaginando Cristo sendo assunto aos céus. Aquela imagem poderosa. Porque a gente vê hoje, a gente não imagina, mas ali devia ser algo tremendo. As pernas dos discípulos devem ter ficado trêmulas. Havia uma grande quantidade de poder ali. Cristo subindo, eles vendo Cristo ser assunto, talvez espanto, porque foge do natural. E tudo que foge do natural gera em nós temor. Gera em nós tremor. Gera em nós até mesmo ansiedade. E os discípulos olhando para o céu, Cristo sendo assunto, eles vendo aquela grande cena, e aí dois varões se colocam diante deles, olha, do jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês verão. Apocalipse 1,7 diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Vai se cumprir. A segunda volta de Cristo vai acontecer, e todos verão. Aqueles que aceitaram em vida o Evangelho, mas aqueles que rejeitaram também verão, e vão se lamentar porque rejeitaram a mensagem. Mas você não. Você vai se alegrar. Você aguarda com expectativa. Maranata, o Senhor vem. Você sabe aonde está a sua expectativa. Você sabe onde está a sua fé. Cristo vai voltar e nós passaremos a eternidade com Ele. Após esse momento de orientação, o que os discípulos fazem? Eles voltam. Eles voltam, se reúnem e aguardam em oração o cumprimento da promessa de Deus. Uma vez que nós lançamos a semente do Evangelho, uma vez que nós pregamos, nós voltamos e oramos, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Olha o versículo 12, por favor. Diz assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista
que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reunia Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Após receber a orientação, eles voltam, a Bíblia diz que numa caminhada de um sábado. Se não me falha a memória, aqui tem uns teólogos aqui, depois, eu acho que é 900 metros, se não me falha a memória. Eles caminham a jornada de um sábado, se não me falha a memória, são 900 metros. Eles se reúnem para aguardar em oração o cumprimento da promessa de Deus. Eu e você, como igreja, como pedras vivas, como parte da igreja, nós precisamos entender que nós precisamos aguardar as promessas de Deus com oração. A gente não aguarda reclamando, a gente não aguarda questionando, a gente não aguarda falando que está demorando, a gente guarda em oração o revestimento que vem dos céus. A gente aguarda em oração a operação do Espírito no coração de quem nós levamos o Evangelho e pregamos. Nós guardamos em oração que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus, porque nem sempre vai acontecer do jeito que nós queremos. Por isso que nós precisamos aguardar em oração. Nós precisamos suplicar, ansiosos, as promessas de Deus, crendo na ação dele para as nossas vidas. Aqueles discípulos, eles estavam em uma situação de perigo. Eles estavam como ovelhas no meio de lobos. Mas eles escolheram, mediante a graça, mediante o mover de Deus, a ação do Espírito, a perseverar em oração. Como está a sua perseverança em oração, irmãos? Como é que está a sua vida de oração? Nós temos que perseverar em oração sobre todas as coisas. Nós precisamos orar publicamente. Quando nós estamos na igreja, a gente ora publicamente. E aqui tudo é mais fácil. Há um louvor, há uma palavra, há uma ministração, há um momento propício para uma oração pública. E como é gostoso poder estar reunido como igreja e ter momentos de orações públicas, né? A gente teve a oração do início do culto, depois o pastor Fernando orou por alguns doentes aqui, é importante, todos nós oramos, essa é a oração pública, mas a perseverança em oração, ela não está resumida apenas à oração pública, nós precisamos perseverar na nossa oração particular, no nosso tempo íntimo para com Deus. E para que a gente tenha uma vida de oração, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Não é algo místico aqui que eu quero dizer para você, não é isso, mas é uma rendição a Deus da nossa parte. É um momento íntimo que nós permitimos que Deus nos conduza. Não é que Deus precisa da nossa permissão, mas é que nós somos conquistados por Deus de tal maneira que Ele vai nos conduzir a essa vida com Deus, a andar no Espírito, a orar. Sabe quando você levanta pela manhã, e você levanta e acorda e tem um hino na sua mente? Aquela música, parece que você passou a noite inteira cantando aquela canção. Alguém já teve essa experiência aqui ou só eu? E você canta, e aquele dia é bom, você ora ao Senhor, você louva, você fala, Deus, me dá uma vida piedosa, me ajuda a ser piedoso hoje, abençoa as minhas decisões, mas tem dias que não são assim, tem dias que a gente come tarde, tem pesadelo, não acorda bem, o corpo está dolorido, nariz tampado, a garganta um pouco inflamada, mas naquele dia nós também precisamos ser guiados pelo Espírito, e ali nós temos que submeter o nosso querer ao querer de Deus. Nós temos que orar, mesmo sem querer, nós precisamos clamar, nós precisamos perseverar, nós precisamos pegar as Escrituras e ler, porque a oração começa com Deus falando conosco. Como diz o Jader quando a gente vai orar junto, né? A gente lê a Bíblia, Deus fala conosco, e depois a gente ora em cima daquilo que nós lemos, e a gente tem um momento especial com Deus, e a gente vai perseverar aguardando que do alto nós somos revestidos para vencer as dificuldades daquele dia, dando bom testemunho das boas novas do Evangelho. A gente vai ver a ação de Deus sobre a nossa vida. Tiago vai dizer assim, a carta ao Tiago, né? Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que tudo
Dá. Nós não precisamos orar para Deus, nos dá sabedoria hoje, nos dá paciência, nos dá revestimento, fazer como os apóstolos, aguardar a ação de Deus no nosso meio. Tiago diz também no capítulo 5, versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Perseverança em oração. Nós precisamos aprender a perseverar na oração. Precisamos aprender a orar confiando que Deus está ouvindo, mesmo quando nós não sentimos nada. Mesmo quando parece que a oração não passou do telhado, nós devemos permanecer, porque no momento de Deus, Ele vai agir. Ele é soberano. Ele controla todas as coisas de maneira direta ou de maneira indireta. Ele está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, mesmo quando as coisas não estão cooperando a nosso favor, ainda assim, Deus está no controle. Os discípulos foram ali, aguardaram, porque eles iriam receber poder que viria do alto para eles serem testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Aguardemos hoje, em oração, em perseverança, porque nós não vamos ser apenas membros de banco, nós vamos ser pessoas que frequentam os cultos aos domingos apenas, nós seremos testemunha desse Evangelho, nós seremos agentes transformadores, pessoas que vão levar o Evangelho do Senhor a transformar vidas daqueles que nos cercam, no trabalho, na família, na rua, no mercado, aonde for, porque o Espírito de Deus vai nos capacitar para isso. Deus está no controle da igreja do Jardim Marambá. Deus está no controle da sua vida. Então entenda, igreja, que diante das promessas de Deus, diante do reino de Deus, nós precisamos permanecer firme, porque Ele está no controle. Não tema. Não tema em testemunhar. Não tema em anunciar. Não se importe se você vai ser taxado de uma coisa ou outra. Seja ousado. Seja confiante no Evangelho que Deus te deu. Creia que Ele é capaz de transformar. Ele transformou a sua vida. Ele te tirou das trevas, trouxe para a luz. Ele te uniu a Cristo. Ele te fez deixar de ser oliveira brava para ser parte enxertada na videira de Cristo. Ele te fez ser herdeiro com Cristo. Ou seja, creia, Ele pode transformar. Entenda que o reino de Deus foi inaugurado e você faz parte desse reino. Portanto, você precisa entender que a capacitação vem de Deus para você testemunhar e cooperar com o avanço desse reino. Confie, ore, pense, reflita e fale. Diante do propósito de Deus, irmãos, para a minha vida e para a tua vida, nós devemos aguardar e buscar cumprir com oração e com súplica. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, Deus está conosco. São 23 anos de Batista Marambá com a presença de Deus. Mais 23 anos virão se Jesus não voltar. E você faz parte dessa igreja, desse corpo. Você precisa testemunhar o Evangelho para que essa obra cresça, para que essa cidade seja impactada, para que esse povo seja transformado, para que o mundo tenha limites nas suas vidas pecaminosas, para que nós, como igreja, possamos conter esse mal que está avançando tão rapidamente na nossa sociedade. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nessa noite.